É hora de falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Muito bem, do meu lado, Alex Fernando. Alex, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Marcos, o caso do nadador que mentiu lá no americano deu grande repercussão pelo mundo e ele, basicamente, ele só caiu por causa de que a história dele ficou meio infundada e porque ele, basicamente, foi flagrado por câmeras de segurança. E você já parou para pensar que, de um tempo para cá, tá difícil uma pessoa fazer alguma coisa hoje sem ele ser flagrado por uma câmera? À medida que os dias passam, praticamente todo local onde você vai hoje tem uma câmera. Algumas você repara que está sendo filmado e outras nem você vê que está sendo filmado. Tem um site super interessante na internet, que ele pega a configuração de várias câmeras de segurança espalhadas pelo mundo que estejam sem senha. Existe um modelo de câmera que chama câmera IP. Ele basicamente, ela pode ser acessível por um computador ou por uma rede ou pela internet sem necessidade de um DVR, que é aquele dispositivo que grava as imagens. Esse tipo de câmera, ela já tem uma configuração própria e um lugar para se colocar um cabo de rede. Tem um site bem interessante que chama o InSecam, o endereço está aparecendo aqui embaixo. Agora ele está com menos câmeras, mas ele já chegou a ter mais de 70 mil câmeras espalhadas pelo mundo. Lá separado no lado esquerdo por país, onde ele mostra o nome do país e quantas câmeras tem dentro do país. Você clica, ele vai te mostrar desde praça pública, a comércio, igreja, a tudo. E do lado direito, caso você esteja procurando por um local específico, por exemplo, uma loja, um shopping, um estacionamento, uma garagem, que mais? Até uma cozinha. Tem muita gente que coloca câmera na cozinha, principalmente em restaurantes. E está espalhado pelo mundo. Você consegue ver em tempo real o que está acontecendo pelo planeta. E esse tipo de coisa é bem interessante, que alguns filmes até tratam bem isso, que, por exemplo, para se procurar um terrorista, se cruza a imagem desse tipo de imagem que esteja de câmera que esteja disponível no mundo, e você consegue casar isso com reconhecimento facial e você localiza uma pessoa em algum local do planeta, já que, basicamente, as imagens são ao vivo. Primeira estratégia da Polícia Civil atualmente, quando tem um homicídio em via pública, é procurar na região câmera de segurança, né? E, na maioria, para o poder público fica bem tranquilo que, tipo, várias cidades do mundo, como é o caso de Anápolis, ela tem câmeras de segurança pública, né, que a prefeitura controla, mas existem muitos locais onde não há nem necessidade disso. Os próprios moradores, os comerciantes, todo mundo tem câmera. Na verdade, hoje, praticamente qualquer comércio, por menor que seja, hoje, o cara quer colocar uma câmera, pelo menos na entrada dele lá, para registrar quem está chegando ali. Esse tipo de coisa, então, dia após dia, está ficando mais difícil as pessoas fazerem as coisas escondidas. Eu acho que dentro de uns 10 anos isso será completamente impossível. Na rua, né? Ninguém vai conseguir caminhar na rua sem ser visto, né? E não só na rua, mas além dessas câmeras de segurança, ainda tem as chamadas câmeras escondidas, que está cada dia mais discreta. Tem câmera hoje escondida em caneta, em botão de roupa, em ursinho de pelúcia, em chaveiro, em tanta coisa que, por exemplo, vira e mexe a gente vê casos de político recebendo propina aí, caiu por causa de uma câmera, tá? Um dos maiores escândalos de Brasília recente lá foi exatamente detonado por causa de uma câmera aí, que chegou a abalar as bases de praticamente do Senado inteiro. Pais colocam alguma câmera para flagrar uma babá que esteja cometendo maus tratos, na criança, né? Ou idosos. Isso aí hoje pode ser escondido normalmente num ursinho de pelúcia, por exemplo, que é no olho. Ninguém vai desconfiar. E realmente e esse tipo de equipamento ele já foi muito caro. No passado, para
você ter uma câmerazinha dessa, você ia desembolsar R$1.000, R$2.000, R$5.000. Hoje, com R$60, R$100, você compra uma câmera dessa. Então, e a qualidade de imagem está cada dia melhor. Tem câmerazinha dessa que ela grava em HD, você vê a imagem como se você estivesse lá. E isso é uma forma de levar olhos e ouvidos de pais responsáveis e mesmo cuidadores no mundo inteiro. Isso é bem interessante. Bom, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação essa semana para forçar com que o Senado Federal imponha um limite de gasto para os telefones celulares dos senadores. Ele disse que chega a gastar centenas de milhares de reais por mês pagando conta de telefone de senador. E tem senador lá que a conta dele chega a quase R$2.000. Isso é um tanto descabido. E o Ministério Público ele disse que quer colocar um limite de R$350, que já não é um valor baixo, porque acredito que a grande maioria de nós paga menos do que isso de telefone. E, basicamente, 77% dos senadores hoje gastam mais do que isso. E já foi solicitado muitas vezes para que a própria mesa diretora do Senado viesse colocar isso dentro do regulamento do Senado, mas como nunca foi feito, o jeito foi apelar para a Justiça e provavelmente deve sair agora nos próximos dias. E que isso sirva de exemplo para todas as outras casas legislativas, né? Porque Câmara Federal também tem telefone à vontade, deputados estaduais têm telefone à vontade, vereadores têm telefone à vontade, então precisa controlar todo mundo. Todo mundo é obrigado a se controlar, e aí empresas particulares controlam também. Por que o Senado não pode ser controlado em relação a isso? E até o cidadão comum, tipo eu, você, ninguém sai pegando o telefone para ficar ligando à toa. A gente se controla, né? Porque a gente sabe que aquilo pesa no bolso. Agora, no caso deles, não. Como eles não sabem nem quanto custa aquilo ali, gasta à vontade, liga para coisa que não precisava. E acaba falando conversa demais que amanhã ou depois está na televisão aí, grampeado. Ainda por cima, né? Usa nosso dinheiro para pagar a conta do telefone que ele usa para tramar alguma coisa contra nosso dinheiro. É um ciclo meio vicioso isso daí. Bom, aí a Google anunciou o lançamento do Android 7, conhecido como Nougat. Ele começa a chegar agora nos próximos dias para os primeiros telefones que são da própria Google. E nas próximas semanas ele deve começar a ser liberado para os outros fabricantes. E ele trouxe algumas novidades, como a velocidade. Ele afirma que trabalha com um novo tipo de biblioteca que comprime os dados dos aplicativos, diminui o tamanho deles em até 50% e aumenta a velocidade em até 75%. O que melhoraria muito, por exemplo, para quem tem um aparelho mais lento. Melhorou muito com relação à organização. Aquela central de notificação dele é completamente personalizável, você coloca aplicativos que você quer. Era uma coisa boa que a Apple deveria seguir, porque o da Apple é bem engessado. Mesmo no 7 agora, que ela prometeu alguma melhoria, ainda falta muito para chegar nessa personalização que o Android permite. Criou também uma barra de configuração lateral, da esquerda para a direita, onde aquelas configurações básicas que você iria lá na parte de configuração do telefone para mexer, toda vez que você precisa, você tem que voltar na tela inicial, lá em configurações. Agora isso vai estar do lado esquerdo. Você arrasta, passa o dedo na tela da esquerda para a direita e ela aparece a barrinha para você poder mexer. Isso em qualquer aplicativo que você esteja. Isso é bem interessante. Ele criou uma espécie de Alt Tab, que vamos imaginar que você está conversando num chat e a pessoa te passa um contato telefônico, alguma coisa que você precisa anotar. Hoje, você basicamente tem que copiar aquilo ali, fechar, ir lá na tela inicial, abrir o aplicativo ou de contato, um bloco de notas, onde você queira anotar. Isso é com os outros, por exemplo, o iPhone também. Ela criou agora uma novidade que ela funciona mais ou menos como o Alt Tab de um computador, você alterna entre um aplicativo e outro. Você dá duplo clique naquele botão Home dele, ele volta para o último aplicativo que ele estava usando. Então, se você está no seu aplicativo de mensageria ali e a pessoa te passou um contato, você pode copiar aquilo ali, volta para a tela inicial para você abrir o negócio, ou você deixa já o aplicativo de contato aberto, quer voltar, só dá duplo clique que ele volta para o anterior. Repete, ele volta. Isso é bem interessante. Tá aí uma coisa que a Apple também poderia seguir. Ela deu
novidades a respeito de segurança, que ela melhora, e inclusive anunciou que vai ter criptografia agora no dispositivo, igual a Apple coloca no telefone dela, o que tem causado atrito com autoridades, porque cada dia que passa, os meliantes hoje eles têm tendido a utilizar telefones celulares e aplicativos de mensagem, como é o caso do WhatsApp, para fazer as suas combinações e os acertos de tudo que é ilegal e conversar aquilo que não poderia ser escutado por mais ninguém, já na certeza de que ele não vai ser grampeado. E realmente, cada dia que passa, fica mais difícil dele ser grampeado. E anunciou também uma plataforma nativa de realidade virtual, que até então, qualquer uma das plataformas, incluindo o próprio Android, ela precisa que você instale um aplicativo específico de terceiros para que você possa utilizar alguma coisa de realidade virtual. Por exemplo, aqueles suporte de óculos que você compra ou até faz ele de papel mesmo na internet, tem muito molde, encaixa seu telefone celular e coloca ele ali. Funciona como se você tivesse com aqueles óculos de realidade virtual. Uhum. Agora ela anunciou que ela já tem a plataforma própria dela dentro do próprio Android, para que desenvolvedores possam desenvolver conteúdo para ali sem necessidade de um aplicativo de terceiro. Isso é bem interessante e isso mostra que está só crescendo. A realidade virtual, cada dia que passa, ela tem acelerado. A Coreia do Norte anunciou na televisão estatal dela, no final de semana, a criação de um Netflix deles. Porque lá é diferente do resto do mundo. Um cidadão, ele não assiste o que ele quer. É o governo que determina o que pode. E lá tem alguns embargos econômicos que muita coisa não chega lá. No Netflix deles vai ter basicamente aquilo que passa na televisão deles, só que você escolhe o horário que quer assistir. E vai ter também videoaulas de idioma, por exemplo, para quem queira aprender inglês. É até interessante, porque um país que prega a morte aos Estados Unidos a todo custo e quer dar aula de inglês para a sua população, isso é um tanto irônico até, não? Completamente irônico, O assim. que será que é a ideia deles? Não, e abre a possibilidade do cidadão de uma coisa que eles não gostariam, do cidadão se comunicar com o resto do mundo, né? Não só com os Estados Unidos, mas com o resto do mundo, ter a oportunidade de falar uma língua que é universal. Porque talvez para eles seja interessante que o cidadão fosse igual índio, né? Ele não desse conta de comunicar nem por... Não, se comunicasse apenas com os seus locais. Isso, justamente. Nem com os da Coreia do Sul. Tanto é que a internet lá também é monitorada, né? E é totalmente restrita, né? Não só monitorada, como ela é completamente cortada. A pessoa não consegue acessar o Facebook, por exemplo, de fora. Apesar que eles têm o Facebook deles. Eles têm o WhatsApp deles, separado do resto do mundo. Não é possível, por exemplo, estando dentro do país, eu conversar com um parente que esteja fora ou com alguma coisa. Tudo no medo de... A imprensa internacional diz que eles passam fome. Tem até um filme que foi feito agora para criticar eles e que deu problema, que eles apelaram, queriam destruir a Sony, lembra? Da entrevista. Exatamente, eles mostram isso, porque eles mentem e a população deles passam fome. Eles criavam, no próprio filme eles mostram, tipo, frutaria, as coisas assim, para pessoas verem, era só com coisa de plástico. Uhum. As pessoas mesmo não têm nem o que comer naquele país. Mas isso ninguém tem certeza, porque não pode entrar, um repórter que entra lá não vai conseguir sair mesmo. O Google anunciou, já tem uns meses que ele tem falado nisso, e ele já colocou data para o final daqueles aplicativos que ele instala no navegador do Google Chrome. A Google afirma que a partir do ano que vem, do segundo semestre, ela vai tirar completamente a loja de aplicativo, você não consegue mais instalar, e os que já estão instalados a partir do começo de 2018 pararão de funcionar no navegador. Ela afirma que isso é porque as pessoas não usam. A utilização dos aplicativos é muito pouco e realmente a maior parte deles é muito pouco utilizado. A pessoa vai direto no site. Agora, tem aplicativos lá que ele depende disso para funcionar. Então, se for retirado essa base dele, provavelmente aquele tipo de empresa ela vai fechar. E esse tipo de empresa ela causa problemas, por exemplo, para o Google. Então, daí provavelmente a verdadeira razão para que ele queira tirar os aplicativos de lá, como, por exemplo, os bloqueadores de propaganda. Uhum. Que para o Google não é negócio. A partir do momento em que ela capa, está tirando a fonte de receita dela. Aí ela vem com essa demagogia que ela está tirando, porque realmente ninguém usa e só fica pesado, quando na verdade a ideia por trás é outra. É uma estratégia, né?
Mas Embora seja completamente legítima ela querer a plataforma preservar é dela. e preservar Não, também só os receita. anunciantes, né? Porque é a receita dela, ela não é uma empresa, ela não é uma ONG, né? Isso é. Então, se continuar do jeito que está, e esses aplicativos de bloqueio estão ficando cada vez mais eficientes. Então, do jeito que está, daqui a uns dias, ele mata completamente a receita do Google. Se não fosse propaganda no YouTube, por exemplo, que ainda não, esses aplicativos não bloqueiam, o Google, para quem tem um plugin desse instalado no Chrome, praticamente a pessoa não vê propaganda. Então, vai chegando num ponto que fica impossível. E desde a semana passada, quando a Google colocou disponível ao mercado aquele aplicativo que a gente tinha até comentado aqui há uns 3 meses atrás, que é o Google Duo, ele, nos Estados Unidos, ele já é o número 1 da loja de aplicativos do Android. Passou, inclusive, o Message do Facebook e o Pokémon GO. O tão famoso Pokémon GO já não é mais o primeiro. O que o Google Duo se propõe é fazer videochamada. Para quem usa iPhone, ele basicamente vai fazer o que o FaceTime faz. E para todo lugar que você olha hoje, a imprensa internacional é só elogios para o aplicativo. A qualidade de imagem não ficou lá essas coisas, o FaceTime é melhor. Mas ele permite, inclusive, uma videochamada por 3G. Mesmo com essa internet porca que nós temos, é possível sim fazer uma videochamada utilizando uma rede móvel e você consegue ver a pessoa do outro lado sem grande sacrifício de imagem. A imagem não vai ficar perfeita, mas é melhor do que não ter. Quem tem o iPhone fala com quem tem o Android e vice-versa. Talvez a maior vantagem seja essa, porque se você der uma olhada lá, a Apple, ela basicamente só funciona com aparelhos Apple. Então, quem tem um iPhone, ele vai conseguir conversar com o FaceTime, que por sinal é muito bom, ninguém reclama. Mas só com quem tem iPhone. Por exemplo, no Brasil, o iPhone não é uma coisa tão disseminada assim, quanto é nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui é mais o Android. Android. Então, basicamente, se você tem um iPhone, você não consegue falar com quem tem um Android. E quem tem um Android hoje não falava mesmo, porque não tinha um aplicativo para isso. Agora já tem, e ele é multiplataforma. Quem tem um Android consegue instalar e quem tem um iPhone consegue instalar. E é interessante, eu até já testei ele, inclusive de um iPhone para um Android, funcionou perfeito, inclusive em rede móvel aqui na nossa cidade. Então, é interessante sim, as pessoas podem instalar aos poucos e ele funciona do mesmo jeito que o FaceTime, do mesmo jeito que o WhatsApp. Então, se você for nos contatos, você automaticamente vai ver ali os números de contato de pessoas que já usam, que você tem na sua agenda. E mais um detalhe, ele utiliza como o login para achar a pessoa, ele utiliza o número do telefone. Então, quando você instala o aplicativo, ele vai te mandar uma mensagem normalmente, com um código, você vai digitar esse código ali e o número do seu telefone passa a ser o seu login de acesso, onde as pessoas vão te localizar. Isso tem ficado comum nas coisas. Isso aí vai render dinheiro de que forma? Para o Google? Por enquanto, provavelmente não vai ser monetizado, né? Só porque tudo ele vai que tirando você mercado, trabalha, né? ele vai tirando o mercado do concorrente e com o tempo seria igual o caso do Snap. O Snap, até hoje, ele não tem um plano de negócios específico, porque ele, para fazer isso, provavelmente ele teria que começar a colocar propaganda no meio dos posts das pessoas. Quando ele começar a fazer isso, provavelmente ele vai ter problema. Muita gente não vai gostar de você estar, sei lá, olhando ali na sua linha do tempo, nele hoje, as histórias que ele chama, por exemplo, e no meio tem um anúncio, sei lá, uma Coca-Cola na vida, ou um banco. Então, provavelmente isso vai chatear muito. Esse tipo de aplicativo, ele não tem uma forma assim específica de se fazer, mas basicamente é para se tomar o mercado, para que as pessoas passem a utilizar mais os produtos Google. Depois eles decidem, né? Até mesmo para, de repente, monitorar o comportamento só porque você poderia fazer isso hoje, como, por exemplo, a venda da base de dados. Por exemplo, para determinada faixa etária, ele gosta desse tipo de informação, ou ele se comunica com tal tipo de pessoa. É muito utilizado hoje, por exemplo, com os mecanismos de busca. Só lembrando que, por um caso do Google, por exemplo, ele já tem concorrente a nível mundial, que basicamente é muito forte por causa da China. A China hoje tem 20% da população mundial. E na China, o navegador mais forte lá é o Baidu.
que, por sinal, recentemente anunciou uma parceria com a Ford e compraram junto uma empresa que trabalha com aquele sensor que chama scanner, que fica em cima dos carros autônomos. As pessoas já devem ter visto na televisão, falando como o caso dos carros da Uber, que a gente citou semana passada, são feito uma câmerazinha, só que ela gira em 360 graus para ver o que está acontecendo ao redor. E envia essas informações para que o veículo possa tomar suas decisões de como agir. E a Ford anunciou recentemente, nessa parceria inclusive, que até 2021 nós teremos, ela afirmou com toda certeza, nas lojas para vender carros sem pedais de freio, embreagem, acelerador e sem volante. O que até contraria as normas internacionais, porque muitos governos permitem sim a criação de carros autônomos que ele não precisa do motorista, mas o volante e os pedais são obrigatórios. Caso alguma coisa dê errado, o motorista tem como assumir. Uhum. E a ideia, só porque ela diz que provavelmente essa tecnologia que vai ser uma revolução, ela comparou inclusive com a entrada da linha de produção, vai ser tão grande quanto, dá até para imaginar. Ela vai ser muito utilizada para aquela ideia de compartilhamento do veículo, que é bem interessante. É mais ou menos a ideia do Uber, só que o Uber é pago. Era tipo, vamos imaginar, eu tenho 4 pessoas na minha casa e basicamente eu não uso o carro o tempo todo. Basicamente eu me desloco de local, trabalho, o outro trabalho também. Basicamente nós podemos comprar um carro só para compartilhar. Seria uma coisa bem interessante, era uma forma inclusive de tirar carros da rua. Enquanto eu estou trabalhando, meu carro está parado na porta. Ele poderia voltar e resolver atender uma outra pessoa. Ainda mais que ele anda sozinho, né? Eu poderia assim, ei carro, vai lá e faz tal coisa para mim. Só falta falar. Bom, por hoje é só. Até a próxima, Alex. Até a próxima. A gente conclui também a nossa edição de hoje do 90 Minutos. A partir das 5 da tarde tem o Jornal dos 5 na apresentação de Orisvaldo Pires. Eu volto amanhã às 8 horas. Um grande abraço. Até a próxima.